Olá, este é um trabalho acadêmico que faz parte da disciplina de Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico em Instituições Educativas 1, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso. Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Bartolomeu José Ribeiro de Souza. Este trabalho foi elaborado pelas acadêmicas Mariellen Evelyn Reis de Amorim e Valquíria Ventura de Paula Ricebis. O livro Liderança em Gestão Escolar faz parte da série Cadernos de Gestão e aborda especificamente a importância da liderança no ambiente escolar, as características e os processos de liderança na gestão democrática e participativa, e o papel do gestor como líder na realização da gestão. O livro é composto por apresentação, introdução e se divide em 4 capítulos. Na apresentação do volume, a autora considera que a gestão escolar é um processo compartilhado. Por isso é necessário também considerar o compartilhamento com os outros profissionais e até mesmo com os alunos, através do espaço da tomada de decisões e da oportunidade de influenciar todos os membros da comunidade escolar. Luke também destaca que não basta ter uma boa intenção para exercer uma liderança. Requer habilidades, atitudes e competências específicas capazes de motivar, orientar e coordenar. Na introdução do livro, Eloisa Luck afirma que não é possível haver gestão sem liderança, mas é possível identificar muitos aspectos de liderança sem que corresponda ao trabalho de gestão. A partir disso, a autora explica o significado de liderança e os diferentes contextos que a palavra é empregada. No primeiro capítulo, a autora explica o significado do conceito de liderança, tendo como base a literatura, bem como seu papel e a sua capacidade influenciadora nas equipes de gestão escolar. Fala também neste capítulo sobre a relação da liderança com a gestão escolar, com um conceito dinâmico, e pressupõe na gestão o exercício da liderança, visto que não é possível, segundo ela, haver gestão sem liderança. Para se ter uma melhor compreensão do significado de liderança, tendo como base a literatura, a autora nos mostra que é possível identificar alguns elementos básicos e comuns às práticas de liderança efetiva. As características comuns de atuação de liderança efetiva são influência sobre pessoas a partir de sua motivação para uma atividade, propósitos claros de orientação assumido por essas pessoas, processos sociais dinâmicos, iterativos e participativos, modelagem de valores educacionais elevados e orientação para o desenvolvimento e aprendizagem contínuas. A partir desses componentes, conceitua-se liderança como sendo o processo de influência realizado no âmbito da gestão de pessoas de processos sociais, no sentido de mobilização de seu talento e esforços, orientado por uma visão clara e abrangente da organização em que se situa e de objetivos que deva realizar com a perspectiva da melhoria contínua da própria organização, de seus processos e das pessoas envolvidas. Antes de entrarmos na explicação das transformações da liderança, no decorrer do texto, a autora apresenta várias perspectivas sobre a liderança. Ela enfoca a liderança associada às posições de autoridade e à estrutura de organizações, as chamadas hierarquizadas, e a liderança como comportamento, as chamadas estruturas democráticas. Nas estruturas hierarquizadas, a liderança centralizada está associada à ocupação de um cargo. Suas ações dizem respeito somente ao líder, a quem ocupa o cargo. Neste modelo, há uma centralidade de responsabilidade somente na chefia, e a posição ocupada é a que determina a capacidade de influenciar. Nas estruturas democráticas, as decisões são tomadas com a participação de todos os membros da organização, de forma compartilhada, caracterizando uma liderança distribuída e compartilhada. Com a evolução do significado de liderança,
identifica-se a ocorrência de diferentes enfoques em resposta à necessidade de atualização das organizações. São elas: liderança transformacional, liderança transacional, liderança compartilhada, coliderança, liderança educativa, liderança integradora ou liderança holística. A liderança transformacional consiste na liderança orientada fortemente por valores, integridade, confiança e um sentido de verdade. A liderança transacional focaliza muito mais nas interações das pessoas e estilos de relacionamentos mantidos por elas, como forma de promover a unidade da organização e criar melhores condições de realização de seus objetivos. A liderança compartilhada ou liderança distribuída é caracterizada pela tomada de decisão de forma disseminada e compartilhada pelos participantes da comunidade escolar. Nesta liderança, as pessoas têm liberdade e sentem-se à vontade para agir com criatividade a fim de promoverem a realização dos objetivos da organização. A coliderança é, sobretudo, exercida entre os profissionais da equipe da gestão escolar, como, por exemplo, vice-diretores, diretores auxiliares, coordenadores pedagógicos, entre outros. Necessariamente, são os que exercem formalmente a responsabilidade pela liderança geral da escola. A liderança educativa é centrada na formação de organizações de aprendizagem e é entendida como fundamental na orientação dessas organizações, no sentido de seu trabalho, de seu estabelecimento como organizações que aprendem. Essa liderança se expressa em 3 aspectos importantes na determinação de seus efeitos: modelagem, monitoramento e diálogo. A liderança integradora ou a liderança holística é o trabalho educacional, assim como todo o processo sociocultural, sendo uma teia dinâmica de eventos interrelacionados. Nessa liderança, o conjunto de todos os processos interatuantes é que determinam o curso das realizações dos eventos e resultados. Dando sequência, vou falar sobre os aspectos relacionados à liderança: a relação liderança e poder, a relação liderança e desenvolvimento e a relação liderança e controle. A liderança e poder é uma relação de influência sobre as pessoas, organizações, seus processos sociais e os resultados de sua atuação. Porém, não se deve confundir liderança com poder, pois este pode ser exercido mediante manipulação, coerção e medo, e não mediante o exercício de liderança, que pressupõe uma influência orientadora, estimuladora, motivadora, inspiradora e conscientizadora. O fundamental nessa reflexão sobre a relação entre liderança e poder é compreender que, segundo o conceito de gestão democrática e participativa, a liderança na escola deve ser promovida de modo que ocorra o empoderamento geral das pessoas que fazem parte do contexto da escola, o que pressupõe a descentralização do poder e o exercício da liderança compartilhada. O princípio por trás dessa prática é o de que o poder disseminado é poder multiplicado. A liderança e o desenvolvimento. Nesta relação, a liderança pressupõe ir além das necessidades rotineiras e das padronizações do trabalho, considerando a necessidade do cumprimento de padrões mínimos comuns, reconhece que a criatividade, a inovação, a transformação e a superação da rotinização devem estar voltadas para além dos padrões básicos definidos, isso é, para a superação delas. Liderança e controle. O controle pressupõe a existência de parâmetros básicos e a especificação de desempenhos a serem seguidos, necessário para a garantia do atingimento por todos de níveis básicos de qualidade em um sistema de ensino. Esse controle tem como objetivo a verificação da medida que são promovidos, sob pena de os resultados pretendidos não serem obtidos, sem contudo apontar para a atitude de se ficar satisfeito com ele. A autora ainda cita no seu livro o exemplo da secretaria, onde deve haver especificações e normas
a respeito do registro, manuseio e arquivamento de documentos, organização e utilização de dados e etc. Sem o que a Secretaria poderia falhar nessas funções. Capítulo 2 – Teoria sobre liderança. Estudiosos da liderança identificaram 3 teorias que têm sido amplamente disseminadas, utilizadas em programas de formação de liderança. São elas: teoria dos traços de personalidade, teoria de estilos de liderança e teoria situacional. A teoria dos traços de personalidade, ela analisa a efetividade da liderança a partir de um conjunto de características especiais do líder. Trata-se, portanto, de uma teoria voltada para a individualidade e não para os processos socio-interativos. Essa teoria acredita que algumas características de liderança são inatas em algumas pessoas. Líderes efetivos possuem características como a autoconfiança, perseverança, motivação, têm habilidade de comunicação, possuem determinação na realização de objetivos, maturidade social e psicológica e várias outras qualidades. Teoria de estilos de liderança. A teoria de estilos de liderança baseia-se na ênfase com que o poder é centralizado ou distribuído no ambiente de liderança. Desse modo, 3 estilos são indicados: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. No estilo autocrático, o dirigente centraliza o poder e assume a liderança de forma individual. Seu sucesso é determinado por sua capacidade de, a partir da sua autoridade, mobilizar seguidores. Neste estilo, o líder é o guia, o condutor que parte do pressuposto de que as estruturas e padrões de desempenho previamente definidos garantem o sucesso do trabalho das pessoas, assim como as adequadas orientações para a realização desse trabalho. Então, ele é orientador e ele é o planejador. No estilo democrático, procura-se criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para expressar suas ideias, suas visões, experimentar novas ações e criar novos projetos. Esse estilo de liderança é marcado pelo fortalecimento da escola como um todo, de tal modo que, diante de eventual saída do gestor, não ocorra falta de liderança. O estilo laissez-faire é marcado por uma falta de liderança e de direcionamento, definidos externamente à organização ou grupo. Neste estilo, não haveria necessidade de um dirigente. Sua presença teria apenas significado formal e representativo. Pressupõe que os seus membros são dotados de competências necessárias para a realização de suas responsabilidades sociais de forma totalmente autônoma. A teoria situacional. A teoria situacional enfoca a liderança como emergente de situações e desafios diferenciados, que instigam pessoas a tomar iniciativas para resolvê-las, à luz dos patamares mais efetivos de desempenho. De acordo com essa teoria, eventos importantes que demandam ações rápidas e diferenciadas podem criar as condições para a emergência de comportamentos de liderança daqueles que estejam mais próximos. Segundo essa teoria, o enfoque de atenção se assenta sobre a situação e não sobre o líder ou o estilo de liderança. Bom, analisando as diferentes teorias de liderança, pode-se verificar que cada uma delas oferece sua contribuição significativa para a compreensão e orientação desse significado. Cada uma delas apresenta seu apelo segundo a perspectiva que adota. No entanto, cada uma delas apresenta suas limitações, uma vez que veem e traduzem a realidade parcialmente por um determinado enfoque. A partir de uma visão ampla e dinâmica de liderança, considerando a amplitude da dinâmica de liderança, considerando a amplitude dinâmica da educação, o cuidado que se deve assumir é o de adotar uma perspectiva ampla e abrangente de liderança, de modo a combinar as diferentes perspectivas, uma vez que todas e cada uma delas apresentam a sua contribuição significativa para a orientação dos processos socioeducacionais.